A paz do Senhor, queridos irmãos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos aqui para mais um estudo da nossa lição. Hoje estaremos aqui comentando sobre a lição de número 12 do nosso primeiro trimestre de 2025. O tema de hoje é: a igreja tem uma natureza organizacional. Então, acompanhe conosco aí, juntamente com a sua lição, professor, juntamente aí com a sua Bíblia, e estaremos aqui trazendo alguma coisa sobre este assunto. Então, vamos para nosso textuário da nossa lição, que se encontra em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz: "Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei." Tito capítulo 1, versículo 5. Verdade prática da nossa lição nos traz o seguinte texto: a igreja é um organismo vivo de natureza espiritual e, ao mesmo tempo, uma organização. Então, nós temos aqui a nossa leitura em classe, que encontramos em Tito, capítulo 1, versículo 1 até o 9, que nós estaremos lendo aqui juntamente com os irmãos, que diz assim a palavra do Senhor: "Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolação, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem rencudo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes." Então, esta é a lição, essa é a nossa leitura, né? Leitura em classe. Esse tema desta lição, nós temos 3 objetivos para estar aqui estudando. Segundo esse tema, nós apresentamos aqui o primeiro objetivo: analisar a atuação pastoral de Tito na ilha de Creta. O segundo objetivo é reconhecer a institucionalidade bíblica da igreja. E o terceiro objetivo, dialogar com a realidade atual a partir do texto bíblico. Então, esse tema aqui: a igreja tem uma natureza organizacional. Então, a introdução da lição já nos apresenta, a Bíblia apresenta a igreja como corpo espiritual de Cristo, um organismo vivo com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças. Por outro lado, é também uma organização, congregação ou assembleia, com sua forma de governo. A presente lição pretende mostrar a natureza organizacional da igreja. Então, esse estudo sobre a igreja aqui
é vasto e envolve vários aspectos. A origem, a eleição, a natureza, a adoração, a forma de governo, ordenanças, missão, destino, relação com o Estado e entre outros. Então, é muito comum falar entre os crentes sobre a igreja como universal, bem como a igreja local ou a igrejas locais, né? Então, esses dois conceitos aqui estão no Novo Testamento. A universal, que é em Mateus capítulo 16, versículo 18, né? E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, e Efésios 3 e 21, e a igreja local ou locais, né? Encontramos também em Romanos capítulo 16 e 5, 1 Coríntios 1 e 2 e 2 Coríntios 1 e 1, e Gálatas 1 e 2. Então, vamos aqui para o primeiro tópico da nossa lição, que diz bem assim, ó, Tito e as igrejas na ilha de Creta. Tito, aqui a lição diz o seguinte, o apóstolo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente a caminho dessa região, pois ele afirma, deliberei invernar ali. Então, não aqui. Como as epístolas a Timóteo e a de Tito trazem importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e épocas, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo. Então, é expressão que o apóstolo também usa para Timóteo. E Tito era grego, convertido provavelmente em Antioquia. Seu nome não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes em 2 Coríntios, 2 em Gálatas e em Timóteo, 2 Timóteo. E na epístola que lhe fora destinada, que traz o seu nome, foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias e ajudou o apóstolo em Roma e em Nicópolis. Então, falando de Tito aqui, nós vemos que a ilha de Creta, onde ali anexada ao Império Romano em 67 a.C., unindo a Cirene, né, no norte da África, nos termos aqui da Líbia, como uma só província. Então a situação espiritual ali de Creta era desanimadora. As igrejas, elas estavam desorganizadas e o grande descuido do comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2 de Tito. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característico dos cretenses, como fala Tito, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então, não se chega a um estado tão deplorável como esse em pouco tempo. Outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários, provocadores de divisão, como diz Tito, capítulo 1, versículo 10, e também versículo 10 até o 16. A carta de Tito, ou a carta a Tito, é uma das chamadas epístolas pastorais, das quais 3 pessoais. Então, que somam-se ali as 2 que Paulo enviou ali a Timóteo e mais a de Tito. Então, o termo epístolas pastorais é uma classificação didática externa. Então, atribuído em época mais recente, ali por Berthold, né, em 1703, e isso foi seguido por Paul Anton em 1726. Então, embora não mencione a palavra pastor, essas cartas, elas dão importantes diretrizes para os líderes
das igrejas. Tudo indica que Paulo escreveu a Tito, estando ele em Nicópolis, na costa oeste da Grécia, ou mais provavelmente, a caminho dessa região. Como fala Tito, capítulo 3, versículo 12. Ali ele fala, estou resolvido a passar o inverno ali. Então, ele diz ali, né? E não aqui. Então, como as epístolas a Timóteo, nós vemos que Tito dá importantes diretrizes para os pastores em todos os lugares e em todas as épocas. Também, Tito é chamado de verdadeiro filho do apóstolo Paulo, como fala Tito capítulo 1, versículo 4. E essa expressão que o apóstolo Paulo também ele dedica a Timóteo, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. E falando de Tito, ele era grego, como fala Gálatas capítulo 2 e 3. Convertido provavelmente em Antioquia. Então o seu nome não é mencionado em Atos, como nós lemos aqui no primeiro tópico aqui do primeiro ponto da lição. O nome dele não é mencionado em Atos dos Apóstolos, mas aparece 9 vezes no Novo Testamento. Além das epístolas, né, que lhe fora destinado, e traz o seu nome também em 2 Coríntios, né, como ajudante de confiança do apóstolo. E também 2 vezes em Gálatas, lá capítulo 2, versículo 1 e 3, e uma em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Em que afirma ali que ele estava em missão em Dalmácia. Então, ele foi companheiro do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias, ajudou o apóstolo ali em Roma e também em Nicópolis, como fala Tito capítulo 3, versículo 12. E não se sabe como ele foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar ali em ordem, como diz a Bíblia, as coisas restantes. Então, bem como também em cada cidade, como fala Tito capítulo 1, versículo 5, constituísse presbítero conforme prescrevia você. Então, os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Agora, o apóstolo Paulo, ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem, na condição de prisioneiro do destino ali a Roma, no local chamado em Atos capítulo 27, versículo 8, de Bons Portos, pela que parece ali, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. E isso é possível que os peregrinos cretenses que estavam em Jerusalém no dia de Pentecoste, como fala Atos capítulo 2, versículo 11, seja então os fundadores ali das igrejas nesta ilha. Então, o livro de Atos dos Apóstolos, ele se encerra deixando o apóstolo em prisão domiciliar lá em Roma, como fala Atos capítulo 28, versículo 30 a 31. E depois da liberdade de sua primeira prisão, muito pouco ou quase nada se sabe das atividades de Paulo, mas se tem conhecimento de que ele continuou em plena atividade, né? Foi nessa ocasião que visitou Creta e esteve também em outros locais, outras localidades, né, ali do Império Romano, entre 62 e 67. Porque ele diz ali que foi absolvido na primeira audiência, como fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17. Então, aqui nós temos, né, o segundo ponto, o pastor de Creta. Então aqui fala que
foi constituído pastor da ilha de Creta pelo apóstolo Paulo para colocar em boa ordem as coisas que restam e também para estabelecer presbítero de cidade em cidade. Os relatos de Atos omitem esse trecho do itinerário de Paulo. Ele passou por Creta durante a sua 4ª viagem da condição de prisioneiro com destino a Roma, num local chamado Bons Portos. Pelo que parece, não foi nessa ocasião que ele deixou Tito em Creta. Então, aqui nós vemos, né, o que é a igreja, né? A resposta para esta pergunta é essa. Deve ter seus fundamentos nas escrituras, e isso pode ir ali, porque o conceito da igreja para os católicos romanos não se sustenta no Novo Testamento. E é completamente diferente do pensamento das igrejas evangélicas. A igreja, ela é o corpo místico de Cristo, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, remidos de todas as eras e em todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, esse conceito, ele está no nosso 8º artigo de fé do nosso credo, ou do nosso cremos, né? Parte de uma síntese da declaração de fé ali das igrejas evangélicas e respaldado também pelas seguintes passagens bíblicas, como uma delas, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, João capítulo 4, versículo 23, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Hebreus capítulo 12 e 23 e Apocalipse capítulo 22 e 17. Então, é nesse sentido, a igreja é universal e um organismo. Então, podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. E isso, na eclesiologia, significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja vida espiritual é gerada pelo Espírito Santo, como fala 1 Coríntios 3, 16 e 17. Também 1 Coríntios 6 e 19 e Efésios 2 e 21. Então, ali a descida do Espírito Santo, lá no dia do Pentecoste, marcou o início da jornada da igreja. E vemos o seu final glorioso no epílogo da história humana em Apocalipse. Então, todos nós fazemos parte dessa história, tá? Quando falamos aqui de Creta, em 67 a.C., Roma anexou a ilha de Creta ao seu império, unindo-a a Cirene, no norte da África, nos termos da Líbia, como uma só província. Então, a situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Parece que o relaxamento espiritual era consequência de um desleixo natural, que era característica dos cretenses. E outro problema ali é que havia judaizantes rebeldes, mercenários e provocadores de divisão. Então, quando falamos aqui, né, a desorganização e o grande descuido no comportamento deles, ou daquele povo, com a igreja. Quando vemos a natureza da igreja de Cristo, se nós fosse olhar para as escrituras sagradas, a igreja, quanto à sua natureza, ela é universal e também local. E às vezes essas duas naturezas estão presentes. Saulo de Tarso, lá em Atos capítulo 8, versículo 3, ali a Bíblia diz que ele queria destruir a igreja, ou assolava a igreja, né? Como fala aí as duas traduções, Almeida Revista Corrigida e Almeida Revista Atualizada. E ele
ia de casa em casa. Sua perseguição era contra os discípulos de Jesus. A sua perseguição era contra as comunidades que se reuniam nas casas em nome de Jesus, como fala Atos 12:12. E quando Jesus se revelou a Saulo no caminho de Damasco, ele perguntou para ele, como diz Atos capítulo 9, versículo 4, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, quando Saulo pergunta quem está falando com ele, a Bíblia fala ali, Atos capítulo 9, versículo 5, ali há uma resposta para Saulo, que diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, isso indica que Saulo estava perseguindo a igreja como corpo espiritual de Cristo. De modo que a igreja local é, ao mesmo tempo, reconhecida também como igreja universal. Então, a verdade é que as igrejas locais integram a igreja universal. Então, a doutrina que estuda a igreja se chama eclesiologia, que vem do grego, né? Eclésia, literalmente, chamados para fora, né? Ou vem de um verbo grego, ekaleo, né? Ekaleo, que é chamar ou convocar, né? Que não aparece no Novo Testamento grego e só aparece 2 vezes na Septuaginta, tá? Então, como diz lá em Gênesis capítulo 19, versículo 5, e chamaram Ló. Ou em Deuteronômio capítulo 10, capítulo 20, versículo 10, chamarás pacificamente. Então, o substantivo eclésia, ele aparece 115 vezes no Novo Testamento e apenas 5 vezes não se traduz por igreja. Então, nós vemos ali em Atos, capítulo 19, versículo 32 e 39, e também o versículo 41. Ali, cuja ideia nessas passagens é de ajuntamento ou assembleia. Então, e outras 2 vezes, como encontramos em Atos, capítulo 7, versículo 38, e Hebreus, capítulo 2 e 12, o termo se refere à congregação de Israel. Então, como corpo de Cristo, nós podemos afirmar que a igreja é um organismo vivo que gera vida, considerando a sua natureza espiritual e, ao mesmo tempo, como igreja local, uma organização. Então, nesse sentido, pode-se dizer que a igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando a fé nele publicamente e de forma diversificada, incluindo o batismo e a ceia do Senhor, nas reuniões específicas, abertos a todas as pessoas. Então, é igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu, estar presente nela por meio do Espírito Santo até a consumação dos séculos, como fala Mateus capítulo 18, versículo 20 e Mateus capítulo 28, versículo 20. Então aqui nós encontramos na epístola do Paulo a Tito alguns lampejos, né, dessa natureza organizacional. No segundo tópico, nós encontramos o título falando a institucionalidade bíblica da igreja. Então, aqui diz a instrução paulina. Primeiro ponto. Do segundo tópico, fala o seguinte na lição: a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui Tito não se restringe a uma estruturação ministerial. Estabelecer presbítero de cidade em cidade e instruir os líderes durante a sua carreira apostólica, o apóstolo já vinha fazendo. No Novo Testamento, revela a origem e o desenvolvimento desse governo. O apóstolo menciona os bispos e diáconos.
O contexto dessa epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região. Isso está além de um problema meramente ministerial. Então, o que significa a institucionalidade bíblica da igreja? O que é que significa isso? Significa dizer que a organização da igreja é bíblica, principalmente no que diz respeito às igrejas locais. Então, a organização eclesiástica a que o apóstolo Paulo instrui a Tito não se restringe a uma única estruturação ministerial. Então, estabelecer presbítero de cidade em cidade, como fala em Tito capítulo 1, versículo 5, que diz bem assim, ó: foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero conforme prescrevi a você. Então, o apóstolo, ele já vinha fazendo ou instruindo os líderes durante a sua carreira apostólica. Atos capítulo 14, versículo 23, ele fala: e promovendo-lhe em cada cidade, em cada igreja, a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Então, essas eleições é por aclamação. O termo grego é cheirotonezantes. Cheirotonezantes. Então, o que quer dizer? Tendo estendido a mão, né? Do verbo cheirotoneo, né? Então, fazer, eleger, promover a eleição, escolher, designar, eleger, de sheir, né? Ou de sheir, né? Que quer dizer mão, e tonos, que quer dizer tensão, elevação. Então, que indica voltar com mão levantada. Esse verbo aparece, né? Voltar com mão levantada. Esse verbo aparece mais uma vez no Novo Testamento, quando diz que um irmão anônimo foi eleito pelas igrejas, né? Para acompanhar Tito numa missão, como fala 2 Coríntios capítulo 8, versículo 19. Então, a eleição, escolha ou designação de presbítero na região de Listra, na região de Icônio e Antioquia da Psídia, e do companheiro de Tito pelas igrejas, foi por aclamação. Tá? Então, essa é a nossa base, a palavra de Deus, tá? Então, nós temos aqui o segundo ponto do segundo tópico, que diz: igreja como instituição. Ali diz na lição: podemos definir organismo como forma individual de vida, um ser ou algo vivente. Na eclesiologia, o ensino ou estudo sobre a igreja significa ser a igreja um organismo, porque é um corpo espiritual e vivo, cuja espiritualidade é gerada pelo Espírito Santo. Ela é uma instituição divina que veio à existência pelo poder de Deus, mas o nosso enfoque é a igreja como organização. Quando se fala em institucionalizar ou dar caráter institucional ou de tornar institucional, significa estabelecer organização. Na igreja, isso foi acontecendo com o tempo desde os dias apostólicos. O apóstolo tinha em mente uma organização da igreja. Então, quando falamos aqui sobre a organização da igreja, nós vemos que o governo espiritual da igreja de Cristo, aqui são 3 os principais sistemas do governo espiritual da igreja. Primeiro é o episcopal, depois presbiteriano e segundo congregacional. Então,
No sistema episcopal, a autoridade espiritual é delegada por Deus ao bispo, ou a uma ordem de bispo, como o modelo papal, ou no sistema presbiteriano, né? A autoridade regional é conferida ao presbitério, e a autoridade nacional aos concílios. E no sistema congregacional, a autoridade é local, não existindo uma autoridade oficial externa. Então, todas essas formas de governo têm suas variações. Agora, os defensores de cada um desse sistema acreditam ter fundamentação bíblica, né? Os episcopais, eles acreditam que Tiago exercia a autoridade de bispo, pois parece ter presidido a Assembleia de Jerusalém, como diz Atos capítulo 15, versículo 13, que fala: depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Então, mas no modelo presbiteriano, Tiago é interpretado como moderador, pois afirma na carta enviada às igrejas depois do concílio, lá em Atos capítulo 15, versículo 28, ali diz: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, não pareceu bem a mim, Tiago, ou algo similar. A Bíblia não diz isso. Mas outros veem em Tiago o modelo de congregacional, pois ele aparece como pastor de uma igreja local de Jerusalém, como fala Atos capítulo 12, versículo 27. Ali diz: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Então, aqui um modelo eclesiástico que parece se identificar com o aplicado por Paulo ali e Barnabé em Atos capítulo 14, versículo 23. Nós temos nessas passagens um exemplo de diversas interpretações, né? Porque ali sobre o governo espiritual da igreja, e nenhum desses sistemas é definido. E, além disso, há pontos de interseção em todos eles. E não há, no Novo Testamento, uma forma dogmática de governo da igreja que sirva como regra fixa de governo eclesiástico, tá? O terceiro ponto do tópico 2 diz o seguinte: a organização. Olha só, temos no Novo Testamento alguns lampejos que nos mostra que aqueles irmãos se organizavam. Segue alguns exemplos a favor da organização eclesiástica. Havia um local, um horário e ordem do culto. Reunião de ministério para consagração de presbíteros segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Foi realizado um concílio que nos diria uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. As igrejas dispunham de serviços sociais para atender as famílias economicamente fragilizadas. Os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios trata do assunto. E havia na igreja de Corinto, que hoje chamaríamos de comissão ética, e também tesouraria. A carta de recomendação era mais como um documento, um recurso para garantir a origem e identidade das pessoas. Então, quando olhamos para as instruções paulinas, nós vemos a organização eclesiástica. Aqui o apóstolo Paulo instrui a Tito, não se restringe a uma estruturação ministerial. Nós vemos no Novo Testamento, revela a origem e o desenvolvimento desse governo. Quando o apóstolo Paulo ele menciona ali em Filipenses capítulo 1, versículo 1, os bispos e diáconos. Então, o contexto da epístola a Tito dá a entender que o relaxo e o descuido que estava levando as comunidades cristãs da ilha de Creta era reflexo de uma cultura
da região, como fala Tito, capítulo 1, versículo 12. E isso está além de um problema meramente ministerial. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, ele tinha em mente uma organização da igreja. E quando se fala em institucionalizar, dar caráter institucional ou tornar institucional, significa estabelecer organização. Então, o Novo Testamento, ele mostra que havia certo tipo de organização nas igrejas. Se nós prestar bem atenção, ali, o Novo Testamento, ele mostra que havia organização nas igrejas, mas não o mesmo padrão para todas as províncias do império onde havia igrejas. Então, por exemplo, havia local e horário e ordem do culto, como nós lemos aqui, né, no terceiro ponto da lição. Sim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 e o versículo 40, nós temos isso aí. Reunião de ministério para consagração de presbítero, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Então nós temos ali base Atos capítulo 24, versículo 23. Também foi realizado um concílio para tratar de assuntos doutrinários, Atos capítulo 15, versículo 6. As igrejas ali dispunham de pessoas no serviço social para atender as famílias economicamente fragilizadas, né? Como nós olhamos capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios, trata desse assunto, né? Romanos capítulo 15, versículo 25 a 27, também nós temos esse texto. E havia na igreja de Coríntio o que hoje chamaríamos de comissão de ética. E a comissão de ética não estava na mão do governo. A comissão de ética estava na mão da igreja. Como diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 até o 5. E também havia tesouraria na igreja. 1 Coríntios 16, 1 a 3. Então nós temos aqui o padrão institucional, organizacional e ético para a igreja que se diz de Cristo. A igreja que se diz de Cristo. Então nós temos aqui, né, esse tema que é muito atual nos dias de hoje, né? Vamos lá, terceiro tópico, aqui a nossa lição traz o tema, a questão atual. Vamos lá. Primeiro, organismo e organização. A ideia é de que a igreja deve se restringir a um local onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus, estudar a palavra, pregar o evangelho, orar e celebrar as ordenanças eclesiásticas. O que alguns ainda não entenderam é que essas atividades espirituais exigem uma organização. A nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Mas nunca devemos nos esquecer de que somos cidadãos de duas pátrias, a terrestre e a celestial. E isso significa responsabilidade com as autoridades civis constituídas, como também com as autoridades eclesiásticas. Então, o ensino de Jesus é: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A organização da igreja, além de ser uma necessidade natural, é também uma exigência do Estado. Então, quando olhamos aqui na questão atual, se nós formos olhar, havia no século XIX e no início do século XX uma reação da população americana contra o formalismo e a liturgia das igrejas protestantes. E isso resultou em duas frentes religiosas distintas. Por um lado, o surgimento dos movimentos heterodoxos e o unitarismo foi revitalizado, né? Surge ali o mormonismo, um novo pensamento, né? A ciência cristã e a escola da união do cristianismo e também a teosofia,
o espiritismo moderno e as testemunhas de Jeová. Por outro lado, aparece o movimento de santidade. Os Olines, né, que surgiu uma oposição ali oposta, né, trazendo um grande avivamento que serviu como um berço do pentecostalismo, né, moderno, do qual vieram os pioneiros como Charles Fox Parham, né, e William Joseph Seymour e outros, né. Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, ele assumiu o pastorado de uma igreja em Eldorado do Kansas, né? Mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, né? Deixando o denominacionismo para sempre. Então, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Agora, no nosso segundo ponto aqui, do terceiro tópico, diz o seguinte: a experiência pentecostal. O movimento pentecostal moderno surgiu num contexto antidenominacionalista. E ainda hoje há os que acreditam que tal organização representa um problema à vida espiritual. Os primeiros pentecostais modernos, desde os seus ancestrais, o movimento Odileus, né, o Olinês, conhecido também como movimento de santidade, era contra a institucionalidade das igrejas, né? Charles Fox Parham, aos 20 anos de idade, como falei aqui, assumiu o pastorado de uma igreja em Eldorado, Kansas, mas em 1895 ele entregou a licença de pregador local, deixando o denominacionismo para sempre, de modo que se tornou itinerante, independente até o fim da vida. Mas a igreja do período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história, e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa em maneira eficaz. Então, quando falamos do movimento pentecostal, nós vemos que o movimento pentecostal moderno, ele surgiu num contexto antidenominacionalistas, né, nos Estados Unidos. E isso teve alguns reflexos no Brasil, principalmente entre os pioneiros. Mas o impacto não foi tão radical como a liderança dos precursores do movimento ali da Rua Azusa, em Los Angeles, ali em 1906 e a 1910. Então, nós temos aqui a data inicial do movimento ali moderno movimento pentecostal, 1º de janeiro de 1901, em Topeka, Kansas, Estados Unidos, numa escola bíblica liderada por Parham, né? Então, as comunidades pentecostais dos primeiros 25 anos desse século eram vistas pela sua liderança como movimento e não como denominação. Interessante que Parham, né, faleceu em 1926 e Seymour em 1922, mas nenhum deles esteve presente na primeira Assembleia Geral, que criou as Assembleias de Deus em abril de 1914 nos Estados Unidos da América. E até essa data havia entre os pioneiros aqueles que entenderam que era chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionalista, né? Ali de Parham, que de outros líderes que haviam entre os pentecostais da santidade. E isso para evitar um crescimento desordenado. Então, nesse contexto, né? Então foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, e a partir do qual essas comunidades pentecostais passaram a ser chamadas de Assembleia de Deus. Então, terceiro ponto, é necessário organizar. Então a nossa lição diz o seguinte:
Em 1914, alguns dos pioneiros entenderam que havia chegado a hora de rever o sentimento antidenominacionalista, e Parma e outros líderes que havia entre os pentecostais da santidade, isso para evitar o crescimento desordenado. E foi nesse contexto que foi criado o Concílio das Assembleias de Deus nos Estados Unidos. E no Brasil não foi diferente. Diante do avanço da obra do Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária dessas igrejas do país, né? E dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. E foi com base nesses ideais que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral das Assembleias de Deus em setembro de 1930. Tá? 1930. Então, no Brasil, nós vemos aqui, né, diante aqui do avanço da obra do Brasil, no Brasil, era necessário estruturar o movimento pentecostal e criar um órgão máximo para manter a identidade e a unidade doutrinária das Assembleias de Deus no país. E dessa forma trazer solução para as questões de ordem doméstica, interna e externa. Então foi com base nessas ideias que os pioneiros brasileiros e suecos criaram a Convenção Geral, né, das igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, em 1930. Então, não é difícil entender que organização e organismo não são elementos excludentes em si mesmos, mas o contrário, se complementam, pois a organização ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais no sistema geral, né? A igreja, ela é o povo de Deus no novo concerto e uma comunidade internacional, como congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos, como diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Então, vamos lá. O que a nossa conclusão diz aqui? É importante entender que organização e organismo são elementos excludentes, não são elementos excludentes em si mesmo, mas o contrário. Por isso ajuda no arranjo entre muitos organismos individuais num sistema geral. A igreja é um povo de Deus do novo concerto. É uma comunidade internacional, uma congregação supranacional de estrangeiros e peregrinos. Seria humanamente impossível ela cumprir a sua agenda missionária, evangelizadora, ensino da palavra e serviço social em nosso país e no mundo sem uma estrutura organizacional. Amém? Então, aqui nós finalizamos mais esta aula, né, a respeito de organização da igreja e institucionalidade. Então vamos para o nosso exercício. Revisando o conteúdo, a primeira questão diz o seguinte, confere aí com a sua lição. Porque a situação espiritual de Creta era desanimadora? Resposta. A situação espiritual de Creta era desanimadora porque a igreja estava desorganizada. E o grande descuido no comportamento daqueles crentes é denunciado no capítulo 2. Segunda questão. O que dá a entender o contexto da epístola a Tito? Resposta. O contexto da epístola dá a entender que o relaxo e o descuido em que estavam as comunidades cristãs da ilha de Creta eram reflexo da cultura da região, como diz Tito, capítulo 1, versículo 12. Terceira questão. Cite 3 exemplos bíblicos em favor da organização eclesiástica. Resposta. Havia local e horário e ordem no culto. 1 Coríntios 14, 26 a 40. Reunião de ministério para consagração de presbíteros, segundo o contexto da época de uma igreja emergente. Atos 14, 23. Foi realizado um concílio que nós diríamos uma convenção para tratar de assuntos doutrinários. Atos capítulo 15, versículo 6. Quarta questão. Qual a nossa atitude em relação
aos que pensam ser a igreja apenas local de culto? Resposta: a nossa atitude é mostrar que a Bíblia nos apresenta a igreja como um organismo e, ao mesmo tempo, uma organização. Quinta e última questão: por que o programa de funcionamento adotado pela igreja no período apostólico foi uma bênção? Resposta: a igreja no período apostólico adotou um programa de funcionamento logo no limiar de sua história e foi uma bênção, pois ajudou a cumprir a sua tarefa de maneira eficaz. Atos capítulo 6, versículo 1 até o 7. Então aqui nós finalizamos mais essa lição de número 12, né? Do nosso primeiro trimestre de 2025, tá? Então, que Deus venha abençoar a sua vida, professor, aluno, né? Que a sua aula aí que você estará preparando seja uma bênção de Deus e que esses estudos venham também a edificar aí muitas vidas. Não esqueça de estar compartilhando e se inscrevendo em nosso canal. Estudos Bíblicos Pastor Davi Passos lá no YouTube, e você estará recebendo semanalmente muitos estudos doutrinários e teológicos para o seu elevo espiritual. Amado Deus, querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta aula. Pai Santo, aonde a Tua palavra, Senhor, nos dá a base, nos dá a direção para, Senhor, fazermos, Pai, a Tua obra de uma maneira certa e ética, Pai. Abençoa cada aluno, abençoa cada professor, abençoa cada ouvinte que estará ouvindo e vendo esse estudo, Senhor. Pai Santo, venha abençoar a cada classe da escola dominical, que nós possamos ser edificados, abençoados, crescendo em sabedoria, Senhor, crescendo, Senhor, na Tua presença e diante também da sociedade, da Tua igreja. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.